vista. O perigo dos elogios e dos rótulos positivos. Se as pessoas possuem tanto potencial para realizar, como podem ganhar confiança em seu potencial? Como podemos lhe dar a segurança de que precisam para realizá-lo? Que tal elogiar sua habilidade, a fim de comunicar que elas possuem o que é necessário para vencer? Na verdade, mais de 80% dos pais nos afirmaram que é preciso elogiar a habilidade das crianças para estimular sua confiança e suas realizações. Todos achamos que isso faz muito sentido, mas depois ficamos preocupados. Pensamos nas pessoas que têm mindset fixo e sabemos que elas já prestam muita atenção em sua capacidade. Será suficiente? Vou achar que fiz bem? Elogiar as aptidões das pessoas não fará com que prestem mais atenção nelas? Isso não equivalia a lhe dizer que é isso que valorizamos e, mais, que podemos saber por meio de seu desempenho quais são as suas capacidades ocultas mais profundas? Isso não equivaleria a lhes ensinar o mindset fixo? Adam Guettel foi considerado o príncipe herdeiro e o salvador do teatro musical. Ele é neto de Richard Rodgers, que escreveu a trilha sonora de clássicos como Oklahoma e Carousel. A mãe de Guettel se entusiasma com o gênio do filho, todos os demais também. Ali há talento, e dos grandes, proclamou com admiração a crítica do New York Times. A questão é saber se esse tipo de elogio estimula as pessoas. O bom da pesquisa é que você pode fazer esse tipo de pergunta e depois procurar obter respostas. Por isso, fazemos estudos com centenas de estudantes, principalmente no início da adolescência. Primeiro, demos a todos um conjunto de problemas bem difíceis. Retiramos de um teste não verbal de aferição de QI. A maior parte deles se saiu bastante bem e, quando terminaram, nós o elogiamos. Alguns elogiamos por sua aptidão. Dissemos, que beleza, você conseguiu, por exemplo, acertar 8. É um resultado muito bom, você deve ser bom nisso. Esses estavam na posição de Adam Guettel, você é muito talentoso. Elogiamos outros por seu esforço. Que beleza, você conseguiu, por exemplo, acertar 8. É um resultado muito bom, você deve ter se esforçado bastante. Não o fizemos imaginar que possuíam algum dom especial. Foram elogiados por fazerem o que era preciso para ter êxito. Ambos os grupos eram exatamente iguais no início, mas logo depois dos elogios começaram a se diferenciar. Como temíamos, os elogios da aptidão impeliram os alunos ao mindset fixo, e eles demonstraram todos os sinais disso. Quando lhe oferecemos uma escolha, rejeitaram uma nova tarefa desafiadora, com a qual poderiam aprender. Não queriam fazer nada que revelasse suas deficiências e representasse um questionamento do seu talento. Quando Guettel tinha 13 anos, estava pronto para ser o protagonista de Amiral e os Visitantes da Noite para uma apresentação da Ópera Metropolitana e um filme para a TV. Mas desculpou-se dizendo que tinha tido problemas com a voz. Creio que fingi que minha voz estava mudando. Eu não queria enfrentar a pressão. Em contraste, quando os alunos foram elogiados por seu esforço, 90% deles aceitaram a nova tarefa com a qual poderiam aprender. Em seguida, demos a eles alguns problemas realmente difíceis, nos quais não tiveram muito êxito. Os elogiados por sua aptidão passaram a achar que não deviam ser tão inteligentes assim. Se o sucesso significara que eram inteligentes, nesse caso, um êxito relativo devia significar que eram deficientes. Guettel confirma isso. Na minha família, quem é bom é um fracassado. Quem é muito bom também. A única coisa que não significa um fracasso é ser ótimo. Os alunos elogiados pelo esforço simplesmente acharam que a dificuldade significava. Faça mais esforço ou tente novas estratégias. Não consideram aquilo como um fracasso e não imaginaram que tivesse reflexo em seu intelecto. E quanto ao prazer dos alunos em resolver os problemas? Depois do sucesso, todos adoraram os problemas, mas, depois que apareceram os mais difíceis, os dos grupos de aptidão disseram que já não estavam se divertindo. Ninguém pode ficar contente quando sua razão para ser famoso, isto é, seu talento especial, está sendo colocado em dúvida.
Assim diz Adam Guettel, eu gostaria de me divertir, ficar tranquilo, sem ter a responsabilidade desse potencial para me transformar um grande homem. Assim como ocorrera com os jovens de nosso estudo, a carga do talento prejudicava seu prazer. Os alunos elogiados por seu esforço continuaram a adorar os problemas, e muitos deles disseram que as questões difíceis eram as mais divertidas. Depois, verificamos o desempenho de todos eles. Após experimentar a dificuldade, o desempenho naquele do grupo elogiado pela aptidão caiu acentuadamente, mesmo quando lhes demos problemas mais fáceis. Ao perder a confiança em sua capacidade, haviam piorado a relação ao início do estudo. Os do grupo de esforço demonstraram melhor desempenho. Tinham utilizado os problemas mais difíceis para aperfeiçoar suas aptidões e, ao tornarem-os fáceis, estavam muito adiante. Como esse estudo era uma espécie de teste de QI, é possível dizer que elogiar a capacidade reduziu o QI dos alunos e elogiar o esforço elevou-o. Guettel não progredia. Estava tomando por tiques nervosos obsessivos compulsivos. Roía as unhas até sangrar. Passe um minuto com ele, basta um, e verá que por trás dos tiques começa a aparecer um quadro de terror, disse o entrevistador. Guettel também enfrentava problemas graves e recorrentes com drogas. Em vez de lhe dar força, seu dom o encheu de temor e dúvida. Em vez de realizar seu talento, esse compositor brilhante passou a vida fugindo dele. Uma coisa permite ter esperança, seu reconhecimento de que ele próprio terá de seguir o curso de sua vida, e que este não será ditado por outras pessoas, e pessoa opinião que possam ser sobre o seu talento. Certa noite, ele sonhou com seu avô. Eu seguia com ele para um elevador. Perguntei se eu valia alguma coisa. Ele respondeu com um ar bondoso. Você tem a sua própria voz. A voz está finalmente emergindo? Em 2005, Guettel ganhou o prêmio Tony pela partitura The Light in the Piazza, A Luz na Piazza, um musical de grande intensidade romântica. Ele aceitará essa vitória como elogio ao seu talento ou um elogio ao seu esforço? Espero que a segunda opção seja verdadeira. Houve mais uma descoberta no nosso estudo, ao mesmo tempo surpreendente e preocupante. Dissemos a cada um dos alunos: sabe, vamos fazer esse estudo também em outras escolas. E apostamos que os alunos de lá vão querer saber o que vocês acharam dos problemas. Assim entregamos a todos uma folha em branco para que escrevessem o que pensavam, mas deixamos também um espaço para que escrevessem o resultado que tinha obtido no teste. Você acreditaria por quase 40% dos alunos do grupo que foi elogiado pela aptidão mentiram sobre os resultados que tinham obtido? E sempre no mesmo sentido. No mindset fixo, as imperfeições são vergonhosas, especialmente para os talentosos, e por isso eles preferem escondê-las. O que é alarmante é que trabalhamos com crianças normais e as transformamos em mentirosas, simplesmente porque lhe dissemos que eram inteligentes. Logo depois de redigir esse parágrafo, conversei com um jovem que dá aulas particulares a candidatos aos exames do College Board, junto à Universitária Norte-Americana. Ele viera me consultar a respeito de uma de suas alunas, que fazia provas para se exercitar e depois mentia sobre os resultados. Ele deveria ensinar o que ela não sabia, mas ela não conseguia dizer a verdade quanto ao que não sabia, e está pagando para ter aulas. Assim, dizer às crianças que são inteligentes, afinal de contas, acabou fazendo com que se sentissem burras e agissem como tais, mas afirmassem ser inteligentes. Não creio que seja isso que pretendemos quando damos algum rótulo positivo, como superdotado, talentoso ou brilhante. Não queremos lhes roubar o entusiasmo diante dos desafios nem de suas receitas para o sucesso, mas esse é o risco que se corre. Eis uma carta de um homem que leu alguns dos meus trabalhos. Prezada doutora Drake, foi muito doloroso ler o seu capítulo, e eu me reconheci nele. Quando criança, eu era membro da Associação das Crianças Superdotadas, e era constantemente elogiada por minha inteligência. Hoje em dia, depois de uma vida inteira sem conseguir desempenhar minha altura do meu potencial, tenho 49 anos, estou aprendendo a me dedicar às tarefas
e também a não considerar o fracasso como um sinal de estupidez, mas sim falta de experiência e habilidade. Seu capítulo me ajudou a me ver por outro prisma. Seth Abrams. Esse é o perigo dos rótulos positivos. Há opções e voltarei a elas mais tarde, num capítulo sobre pais, professores e técnicos esportivos. Os rótulos negativos e como funcionam. Já foi um prodígio em matemática. No ensino médio, consegui uma nota 9,9 em álgebra, 9,9 em geometria e 9,9 em trigonometria, e era da equipe da matemática. Tive um resultado elevadíssimo, juntamente com garotos da aeronáutica no teste de capacidade visual espacial, e por essa razão passei vários anos recebendo propostas para ingressar na Força Aérea. Então veio um professor chamado Hellman, que achava que as meninas não tinham jeito para matemática. Minhas notas diminuíram e nunca mais estudei matemática. Na verdade, eu concordava com o Sr. Hellman, mas achava que aquilo não se aplicava a mim. As outras meninas não eram boas em matemáticas, mas o Sr. Hellman achava que isso também se aplicava a mim e sucumbi. Todos sabem que rótulos negativos são prejudiciais e por isso imaginariam que essa sessão seria curta. Mas não é o caso, porque os psicólogos estão começando a descobrir de que forma os rótulos negativos prejudicam o desempenho. Ninguém conhece melhor os rótulos negativos sobre a capacidade do que os membros de grupos estereotipados. Por exemplo, os afro-americanos sabem que são estereotipados, como pouco inteligentes. As mulheres sabem que são estereotipadas, como fracas em matemática e ciências. Mas não tenho certeza de que sabe o quanto esses estereótipos são assustadores. Uma pesquisa de Claude Stille e Joshua Arason mostra que até mesmo a especificação de raça ou sexo no formulário é capaz de deflagrar o estereótipo e reduzir o desempenho. Quase tudo que lembra uma pessoa que ela é negra ou do sexo feminino antes de fazer um teste para o qual se convencionou que esses grupos são fracos, fará com que o seu desempenho seja pior, e muito. Em muitos dos seus estudos, o desempenho dos negros se mostrou igual ao dos brancos, e o das mulheres igual ao dos homens, quando o estereótipo não era citado. Mas basta que haja homem junto com a mulher na sala do teste de matemática para que as notas delas caiam vertiginosamente. Eis o motivo. Quando se evoca o estereótipo, a mente das pessoas se enche de pensamentos que as distraem. O secreto receio de confirmá-lo. As pessoas em geral nem sequer percebem, mas não lhes restam poderes mentais suficientes para fazer seu melhor no teste. No entanto, isso não ocorre com todos. Acontece principalmente com as pessoas de mindset fixo. Os estereótipos atacam-nas quando passam em termos de características permanentes. Os estereótipos negativos dizem: você e seu grupo são permanentemente inferiores. Essa mensagem repercute também em pessoas de mindset fixo. Assim, no mindset fixo, os estereótipos, tanto positivos quanto negativos, perturbam a mente. Quando você recebe um rótulo positivo, receia perdê-lo. Ao receber um negativo, receia merecê-lo. Quando as pessoas têm um mindset de crescimento, o estereótipo não perturba seu desempenho. O mindset de crescimento reduz a agressividade do estereótipo e dá a elas mais capacidade de reação. Essas pessoas não acreditam na inferioridade permanente e, se estiverem efetivamente em posição inferior, nesse caso, se esforçarão mais e procurarão se equiparar. O mindset de crescimento também possibilita as pessoas, mesmo em um ambiente ameaçador, aproveitarem o que podem e necessitam. Pedimos a alunos afro-americanos que escrevessem um ensaio para um concurso. Dissemos que, quando terminasse os ensaios, seriam avaliados por Edward Caldwell III, famoso professor cujos antecedentes acadêmicos eram da Ivy League. Isso é um representante do establishment branco. A avaliação de Edward Caldwell III foi bastante crítica, mas também útil. A reação dos alunos variou muito. Os de mindset fixo consideraram-na uma ameaça, um insulto ou um ataque. Rejeitaram Caldwell e suas opiniões. Eis o que disse um dos alunos de mindset fixo. Ele é mal intencionado, não avalia bem, ou está visivelmente influenciado. Não gosta de mim.
Outro diz: ele é um idiota pomposo. Parecia estar procurando qualquer coisa que pudesse desqualificar o meu trabalho. Outro descartou a avaliação, acusando-o: ele não compreende a concisão do meu raciocínio. Achou que era vago porque estava impaciente ao ler. Não gosta de criatividade. Nenhum deles aprenderá nada com o feedback de Cardwell. Os alunos de Mindset e Crescimento podem tê-lo considerado um dinossauro, mas um dinossauro com o qual poderia aprender alguma coisa. Antes da avaliação, eu o achava arrogante e exigente demais. E depois da avaliação, a primeira palavra que me vem à mente é justo. Parece um novo desafio. Ele dava a impressão de ser arrogante, assustador e condescendente. O que acha da sua avaliação? Aparentemente foi honesta e específica. Nesse sentido, ela pode ser um estímulo para produzir um trabalho melhor. Ele parece ser orgulhoso a ponto de ser arrogante. E a avaliação? Foi intensamente crítica, mas seus comentários eram úteis e claros. Acho que aprendi muito com ele. O Mindset Crescimento permitia aos alunos afro-americanos utilizar Edward Cardwell III para ajudá-lo a atingir seus próprios objetivos. Estavam na universidade para aprender, e era o que pretendiam fazer, mesmo que fosse como um idiota pomposo. Será este o meu lugar? Além de usurpar a capacidade das pessoas, os estereótipos causam prejuízo por levá-las a acreditar que não estão no lugar adequado. Muitos membros de minorias abandonam a universidade e muitas mulheres deixam de concluir cursos de matemática ou de ciências simplesmente porque não sentem que se encaixam. Para descobrir de que forma isso acontece, acompanhamos mulheres universitárias durante seus cursos de cálculo integral. É nesse momento que os alunos decidem que desejam prosseguir seus estudos de matemática ou se as carreiras que envolvem matemática são adequadas para eles. Durante um semestre, pedimos às mulheres que relatassem seus sentimentos a respeito da matemática e sua sensação de que matemática fosse adequada para eles. Por exemplo, quando pensavam em matemática, sentiam-se parte integrante da comunidade matemática ou se sentiam estranhos a ela. Sentiam-se à vontade ou ansiosos? Achavam que possuíam qualidades para a matemática ou não? As mulheres de Mindset e Crescimento, as que achavam que suas qualidades matemáticas podiam ser aperfeiçoadas, tinham uma sensação muito forte de adequação e eram capazes de observar esse sentimento mesmo quando muitos estereótipos negativos se manifestavam. Uma delas falou assim: numa turma de matemática foi dito às alunas que haviam errado, mesmo quando não era o caso. Na verdade, estavam fazendo as coisas de maneira inovadora. Isso era um absurdo, e o professor era culpado por não ver o raciocínio correto das alunas. O fato de não ter maior importância porque estávamos trabalhando em grupos e foi possível nos apoiarmos. Debatíamos entre nós mesmas nossas ideias mais interessantes. Essas reações estereotipadas as preocupavam, como deve ser. Mas mesmo assim se sentiam à vontade consigo mesmo e confiantes quando a sua reação, num contexto matemático, eram capazes de reagir. Mas as de mindset fixo se sentiam cada vez menos à vontade à medida que transcorria o semestre. E quando mais percebiam a presença de estereótipos na turma, menos à vontade se sentiam com a matemática. Uma disse que sua sensação de adequação diminuía porque era desrespeitada pelo professor quando ele comentava que foi um bom palpite, sempre que eu dava uma resposta correta na aula. O estereótipo da baixa capacidade tomou conta delas, definiu-as e roubou-lhes a tranquilidade e a confiança. Não estou dizendo de forma alguma que a culpa seja das alunas. Os preconceitos são um problema social profundamente arraigado e não quero culpar suas vítimas. Digo simplesmente que o Mindset Crescimento ajuda as pessoas a considerar o preconceito aquilo que ele realmente é, a opinião dos outros sobre elas e a confrontá-lo com sua capacidade e sua confiança intactas. Confiar nas opiniões alheias. Muitas mulheres têm problemas não apenas com os estereótipos, mas também com as opiniões das pessoas sobre elas. De maneira geral, confiam demais nessas pessoas. Certo dia, entrei numa farmácia no Havaí para comprar um fio dental, desodorante, e depois de pegar o que desejava, fui para a fila. Havia duas mulheres juntas diante de mim, esperando para pagar.
Como sou incurável economizadora de tempo, resolvi já pegar o dinheiro antes de chegar minha vez. Assim, adiantei-me, coloquei minhas compras sobre o balcão do caixa e comecei a procurar as notas espalhadas na bolsa. As duas mulheres ficaram furiosas. Expliquei que não estava tentando passar na frente delas, apenas me preparando para quando chegasse minha vez. Achei que o assunto estava resolvido, mas quando saí da loja as duas esperavam por mim. Aproximaram-se e bradaram, sua mal-educada. Meu marido, que tudo assistira desde o começo, achou que eram loucas. Mas, em mim, o incidente teve um efeito estranho e desconcertante, e tive muita dificuldade para me esquecer do veredito dela. Essa vulnerabilidade aflige muitas mulheres capazes e bem-sucedidas. Por que seria assim? Quando crianças, essas meninas são tão perfeitas e têm grande prazer em ouvir isso de outras pessoas. São tão bem comportadas, tão engraçadinhas, tão prestativas e tão precoces. As meninas aprendem a confiar nas avaliações feitas pelos demais. Vejam, todos me tratam bem. Se me criticam, deve ser verdade. Mesmo mulheres nas melhores universidades do país dizem que as opiniões alheias são uma boa forma de conhecer sua própria capacidade. Os meninos são constantemente repreendidos e castigados. Ao observarmos turma de escolas fundamentais, verificamos que os meninos são 8 vezes mais criticados por seu comportamento do que as meninas. Eles também frequentemente se xingam de burros e retardados. O resultado é que as avaliações perdem grande parte do seu poder. Certo dia, um amigo me chamou de porcalhona. Estava jantando em minha casa e, enquanto comíamos, deixei cair um pouco de comida na blusa. Isso é porque você é muito porcalhona, disse ele. Fiquei chocada. Foi então que percebi que ninguém nunca me dissera algo assim. Mas os homens dizem essas coisas uns para com os outros com frequência. Pode não ser gentil, mesmo de brincadeira, mas certamente os ajuda a pensar 2 vezes antes de aceitar avaliações alheias. Mesmo quando as mulheres alcançam o máximo de sucesso, as atitudes alheias podem perturbá-las. Frances Colley é uma das mais eminentes neurocirurgiãs do mundo. Na verdade, foi a primeira mulher a ser efetivada na cadeira de neurocirurgiã numa faculdade de medicina nos Estados Unidos. Mesmo assim, comentários descuidados de colegas do sexo masculino, até de professores assistentes, são capazes de suscitar dúvidas nela. Certo dia, durante uma cirurgia, um homem a chamou de condescendente de doçura. Em vez de considerar-se elogiada, ela se questionou: será que uma doçura, especialmente esta doçura, é suficiente competente e talentosa para estar realizando essa cirurgia? O mindset fixo aliado ao estereótipo é a confiança feminina nas avaliações de outras pessoas sobre elas. Todas essas coisas podem contribuir para o abismo entre os gêneros do que se refere à matemática e à ciência. Esse hiato é doloroso, claro, no mundo da alta tecnologia. Julie Lee, que despontava com grande entusiasta da tecnologia, já sabia fazer programação quando estava na escola secundária. O pai e 2 irmãos trabalhavam com tecnologia, e ela também adorava o assunto. Um dia, o professor de programação a criticou. Ela desenvolvera um programa que funcionou bem, mas o professor não gostou de um atalho que ela tomara. O interesse dela se evaporou. Em vez de prosseguir, passou a estudar recreação na relação pública. Os campos de matemática e da ciência precisam se tornar mais hospitaleiros para as mulheres, e elas precisam de todo o mindset de crescimento de que são capazes para ocupar seus devidos lugares nesses campos. Quando as coisas dão certo. Mas olhemos as ocasiões em que o processo funciona bem. A família Polgar produziu 3 das mais bem-sucedidas jogadoras de xadrez de todos os tempos. Como? Susan, uma delas, diz: meu pai acredita que não existem talentos natos e que o sucesso é 99% resultado de trabalho duro. Concordo com ele. A mais nova, Judith, é hoje considerada a melhor enxadrista que já existiu, mas não era a mais talentosa. Segundo Susan, Judith começou devagar, mas com muito empenho. Uma colega minha tem 2 filhas que são prodígios em matemática. Uma delas é uma excelente universidade, cursando graduação em matemática. A outra foi a primeira mulher em todo o país a tirar o primeiro lugar num prestigioso concurso dessa na matéria.
Venceu outro e é hoje estudante de neurociência numa universidade de primeira linha. Qual é o segredo delas? É algo transmitido pelos genes? Creio que é transmitido pelo mindset. Das famílias que conheço, a delas é a que tem melhor mindset de crescimento. Com efeito, o pai delas aplica o mindset de crescimento a tudo. Nunca esquecerei uma conversa que tive com ele há alguns anos. Na época, eu era solteira, e ele me perguntou o que eu planejava fazer para conseguir um companheiro. Ficou espantado quando eu disse que não tinha planos. Você espera que seu trabalho se faça por si mesmo? Disse ele. Por que isso seria diferente? Para ele era inconcebível que alguém pudesse ter um objetivo e não desse passos para fazer com que se realizasse. Em suma, o mindset de crescimento permite que as pessoas, mesmo quando são alvo de rótulos negativos, utilizem e desenvolvam integralmente suas mentes. Elas não se prendem a pensamentos limitadores, a uma frágil sensação de adequação e à ideia de que outras pessoas possam defini-las. Desenvolva seu mindset. Pense em seu herói. Você acha que essa pessoa tem capacidades extraordinárias e que teve sucesso com pouco esforço? Agora procure a verdade. Compreenda o tremendo esforço necessário para as suas realizações e passe a admirá-las ainda mais. Pense nas vezes em que outras pessoas fizeram mais do que você e você simplesmente acreditou que eram mais inteligentes ou mais talentosas. Agora pense na ideia de que elas apenas utilizaram melhores estratégias, aprenderam mais com esforço próprio, praticaram com mais afinco e conseguiram ultrapassar obstáculos. Você também pode fazer isso se quiser. Há uma situação em que você se sente burro, desligado de sua inteligência? Da próxima vez que se sentir numa situação dessas, adote o mindset de crescimento. Pense em aprender e aperfeiçoar-se, e não em julgamentos, e faça novamente a conexão com sua inteligência. Você dá rótulos aos seus filhos? Esse é o artista e este outro é o cientista. Da próxima vez, lembre-se de que não os está ajudando, ainda que os esteja elogiando. Lembre-se de nosso estudo no qual os elogios à capacidade das crianças tiveram o efeito de reduzir as notas de QI. Procure uma forma de elogiá-los utilizando o mindset de crescimento. Mais da metade de nossa sociedade pertence a algum grupo estereotipado de forma negativa. Primeiro, todas as mulheres e em seguida, todos os demais grupos que não são considerados competentes em uma coisa ou deles a dádiva do mindset de crescimento. Crie um ambiente que ensine o mindset de crescimento aos adultos e às crianças que fazem parte de sua vida, especialmente os que são alvo de estereótipos negativos. Mesmo quando aparece o rótulo negativo, eles continuarão donos de seu próprio aprendizado. Gostou? Compartilhe. Mande para aquela pessoa que você acredita que ela tem um mindset fixo, ela tem tratado de forma diferente os seus filhos e que tem, de certa forma, não progredido por causa de algum estereótipo. Mande para ela e o próximo capítulo é o capítulo número 4, Esportes, o mindset de um campeão. Um grande abraço e fiquem com Deus.